Irmãos, muito boa noite. Graças a Deus, o Senhor trouxe vocês aqui para nós cultuarmos juntos. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Comentei com o reverendo hoje mais cedo que uma das características dessa comunidade, eu tenho experimentado isso, é a amabilidade. Vocês são muito amáveis, gente, muito queridos. E eu tenho experimentado isso da quinta-feira para cá. Hoje não foi diferente. E eu saio daqui com a melhor das impressões, viu, reverendo? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela forma tão gentil com que vocês me trataram. Obrigado também pelo presente das guloseimas. Já amassei uma parte hoje de tarde, graças a Deus. E eu disse para minha esposa hoje de tarde que eu estava com saudade de casa. Mas durante o culto eu falei, rapaz, eu estou em casa junto com o povo de Deus. Eu vou adorar com esse povo pela eternidade inteira. E eu louvo a Deus por isso. Por isso que eu quero deixar isso registrado. Tá bom? Dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, né? Colossenses 3. Vamos ler juntos apenas o versículo 20 e 21. Esse texto foi escolhido porque de quinta para cá nós temos falado sobre aconselhamento e falado sobre criação de filhos. Falamos sim sobre psicopatologias, falamos sobre crianças neurodivergentes. E eu gostaria de encerrar esse ciclo expondo algum texto que fale sobre criação de filhos e responsabilidade dos pais. É por isso que esse texto foi escolhido. Colossenses 3, versículo 20 e 21. Vamos ler todos juntos? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Essa é a palavra do Senhor. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Irmãos, nós temos músicas, livros, filmes, séries, novelas, vários artefatos artísticos falando o quão desafiador é a relação entre pais e filhos. E quando essa relação de pais e filhos não é boa, nós somos marcados e feridos. É até difícil admitir esse tipo de coisa. Por que as coisas são assim? Por que essa dimensão relacional de pais e filhos é tão complicada? Por que isso mexe com a gente tanto? Os motivos são vários, mas eu quero citar pelo menos dois. O primeiro deles é porque pais são pecadores e imperfeitos e eles criam filhos pecadores e imperfeitos. Então, a conta parece que não fecha. De todos os lados, nós temos que lidar com pecados, tanto do lado dos pais quanto do lado dos filhos. E a questão é mais ou menos assim, olha, pais, eles estão aprendendo enquanto eles ensinam seus filhos, enquanto filhos estão aprendendo enquanto ensinam seus pais. A relação entre pais e filhos é uma via de mão dupla, e frequentemente essas vias são esburacadas. É por isso que é desafiador. Porém, pais e filhos precisam aprender juntos. Mas o segundo motivo porque essa relação de pais e filhos é tão complicada, porque a própria Bíblia vai dizer que quanto mais nós avançamos na história, mais complicados serão as coisas. Olha o que diz Paulo quando escreve para Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Essa lista é aterrorizante. É preocupante saber que quanto mais próximos estamos da volta de Jesus, mais as pessoas serão assim,
afastadas de Jesus. E uma dessas características desse afastamento é filhos desobedientes. Por isso que eu digo que a lógica dessa geração na qual nós estamos é que os filhos são sempre estimulados pelo mundo a serem desobedientes, enquanto os pais são estimulados pelo mundo a serem negligentes. É por isso que é tão complicado. Mas nem tudo está perdido. Eu sei que você pode olhar para o seu passado e lembrar dos seus pais e se entristecer. Eu sei que você pode olhar para os seus filhos e desanimar. Porém, por mais sombrios que sejam os dias, o povo de Deus ele é chamado para ser diferente. Nós podemos e devemos nadar contra a maré, para que as nossas famílias brilhem no meio da escuridão. Essa é a nossa vocação. É por isso que nós nos reunimos enquanto um povo, porque tem esperança. E a grande questão que fica é, como é que nós podemos fazer isso? Como é que as nossas relações de pais e filhos podem ser diferentes? A Bíblia vai mostrar que isso só é possível através do senhorio, do governo de Jesus sobre as nossas famílias. E essa é uma das 3 ênfases que Paulo tem ao escrever a carta de Colossenses. A ênfase que Paulo tem ao escrever a carta de Colossenses primeiro é a supremacia, porque Jesus está acima de todas as coisas, inclusive acima das forças desse mundo sobre as nossas famílias. Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o antes de tudo e a todo sustenta pela palavra. A segunda ênfase da carta de Colossenses é a suficiência, porque Jesus é satisfatório para a vida cristã. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Há pessoas que vão dizer que a vida cristã é Cristo e mais alguma coisa. Mas isso é mentira. Não é Cristo e algo mais. A vida cristã é Cristo e nada mais. No Senhor nós somos completos. Inclusive, Jesus é suficiente para que as relações frequentemente truncadas de pais e filhos sejam curadas. Porém, a terceira ênfase da carta de Paulo, quando ele escreve à igreja de Colossos, é o senhorio, que ele vai desenvolver a partir do capítulo 3 em diante, até o final da carta. E por que ele tem essa ênfase? Porque Jesus é quem governa a nossa casa. Se Jesus não desiste da nossa família, nós também não deveríamos desistir. E nesse senhorio de Jesus sobre a família, quando fala de pais e filhos, a gente primeiro precisa pensar sobre qual é a postura da família. O texto que lemos no início, esses 2 versículos, ele fala sobre pais e filhos. Mas esse texto faz parte de uma longa instruções para várias categorias da família. Porque a casa cristã não deveria ser como a casa romana, onde o homem, que era o marido, o pai e senhor, era dono de tudo. É importante eu dizer isso. O homem, dentro da cultura romana, ele era o pai, obviamente, ele era o marido, mas ele era o dono de todas as coisas. Mas o lar cristão deve espelhar Cristo, onde todos servem uns aos outros. E Paulo começa essa categoria de instruções à família dizendo: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. É por isso que logo na sequência, Paulo ordena para cada grupo, ele vai falar às esposas. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Depois vai falar aos maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Depois ele fala aos filhos. Filhos, que em tudo obedeçam os seus pais. Depois fala pais, não irritem seus filhos. Depois ele passa a falar aos servos e vai dizer: servos, obedeçam em tudo os seus senhores. E por fim, termina falando aos senhores que devem tratar os seus servos com justiça. Essa ordem nos argumentos de Paulo, nessas instruções, nos ensina pelo menos 2 lições. A primeira delas é que na família cristã há ordem de prioridade. A Bíblia nos ensina não apenas quanto ao seu conteúdo, mas ela nos ensina quanto à sua forma. Quando Paulo
vai escrever as famílias, ele poderia ter organizado seus argumentos em qualquer ordem. Mas ele escolhe falar primeiro de casamento, depois de filhos e depois de trabalho. Primeiro vem o casamento, depois vem os filhos, depois vem o trabalho. Essa ordem é importante porque na nossa cultura nós ouvimos coisas como casamento acaba, mas filho é para sempre. O amor que eu tenho pelos meus filhos, ele é mais importante do que o amor que eu tenho pelo meu cônjuge. Mas pensar isso é um equívoco, meus irmãos. A Bíblia não fala que temos uma aliança com os filhos, mas temos com os cônjuges. A Bíblia não fala que somos uma só carne com os filhos, mas sim com o cônjuge. É verdade que os filhos são amados e importantes. Claro. É verdade que eles são herança do Senhor. Mas os filhos são consequência da família, não fonte dela. Inclusive, há um hábito na nossa cultura que vai chamar família de família só depois que nascem os filhos. Até o filho nascer é casal. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a formação da família é deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Quando um homem se une à sua mulher em casamento, ali já se forma uma família completa. Os filhos, eles não formam a família, eles agregam a família. E quando essa ordem de casamento, filhos e trabalho é desrespeitada, é ignorada, catástrofes acontecem. Deixa eu dar alguns exemplos. Pais que ignoram o cônjuge por causa dos filhos, perdem o cônjuge e os filhos. Além disso, pais que colocam os filhos antes do cônjuge depositam um peso muito grande em cima das crianças. Um peso emocional, um peso espiritual, um peso relacional que apenas um cônjuge poderia carregar, mas está sendo colocado, depositado em cima dos pequenos ombros de uma criança, como se elas pudessem satisfazer esses pais carentes. Há alguns pais que pensam que estão demonstrando amor aos filhos ao colocá-los antes do marido ou da esposa. Mas eles estão apenas demonstrando desequilíbrio, desobediência a Deus e carência pecaminosa. Eles estão amando o filho como eles querem amar, mas não estão amando os filhos como eles precisam ser amados. E na instrução bíblica, a mãe ou pai que ama seu filho, ama o cônjuge, porque uma das melhores coisas que você pode oferecer ao seu filho não é apenas uma boa educação, mas um casamento saudável. Pais felizes, filhos felizes. Tem pais que investem em curso de inglês, aula de balé, aula de jiu-jitsu, melhores escolas, melhores professores, melhores tudo para a educação da criança. Mas eles não investem no casamento. Irmãos, talvez o maior investimento que uma família faça para os seus filhos é o investimento no casamento. Não tem nada mais destrutivo para uma criança do que pais que são separados dentro de casa. A ordem que Paulo instrui, ela é pedagógica. Nós também temos exemplo de pessoas que priorizam o trabalho antes do casamento e filhos, e isso é catastrófico. Quem coloca o trabalho antes da família, perde a família e ganha um trabalho sem sentido, sem propósito, sem satisfação. É por isso que, quando nós olhamos para a estrutura desse texto, Paulo não está apenas organizando, Paulo está instruindo, porque a Bíblia nos ensina tanto quanto ao conteúdo, mas também quanto à forma. A segunda lição que essa estrutura de Colossenses apresenta é que na família cristã, crianças têm responsabilidade. Na família cristã, crianças respondem aos pais, mas também respondem diante de Deus. Jesus, aqui ele é apresentado como Senhor. Lembre-se que o tema é o senhorio de Jesus, mas ele é Senhor sobre as esposas e maridos, sobre os filhos e pais, sobre os servos e senhores.
E quando Paulo ele escreve diretamente aos filhos, ele tem em mente filhos de todas as idades, inclusive as crianças. Talvez pareça óbvio hoje, mas naquele tempo, criança não tinha voz. E se criança não tinha voz, não fazia sentido eu escrever uma carta e falar diretamente a elas. Na lógica do Império Romano, se eu quisesse falar com uma criança, eu tinha que falar com o pai dela, e o pai dela falava com a criança. Mas quando Paulo escreve diretamente aos filhos, ele pressupõe que na congregação havia crianças para ouvir e que, ouvindo, elas tinham que responder. E não apenas crianças, filhos de maneira geral. O cristianismo ele é diferente da lógica do Império Romano. O cristianismo sempre pensou diferente sobre crianças. As crianças são parte do povo de Deus, não apenas o futuro. Por isso, no passado, as crianças eram circuncidadas para serem incluídas dentro de um povo. Hoje as crianças são batizadas como pertencentes desse povo. Quando nós olhamos para as crianças vindo à frente, sendo ensinadas, ainda que envergonhadas, meus irmãos, eu lembro que Deus continua a fazer manutenção da vida. E quando eu vejo uma criança que chora no culto, eu sei que alguns irmãos podem ficar incomodados, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu digo na minha igreja. Toda vez que uma criança chora lá, eu lembro para os irmãos o seguinte, olha, meus irmãos, o choro da criança no culto é a trombeta da aliança. Nós estamos sendo lembrados da bondade de Deus. Era para estarmos mortos, mas continuamos gerando filhos, e esses filhos não são quaisquer crianças. Eles são pertencentes ao maior povo da face da terra. Crianças sempre tiveram um papel importante. Elas eram amadas por Jesus, por isso que Jesus fala para elas, deixem vir a mim os pequeninos, não atrapalhem eles, deixa vir a mim. Crianças, elas louvam a Deus, por isso que Mateus 21 vai dizer, da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Mas o fato de Paulo escrever aos filhos, incluindo as crianças, dá a elas responsabilidade. Elas devem obediência a Deus e, consequentemente, devem obediência aos pais. É por isso que Paulo escreveu, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Assim, meus irmãos, os pais exercem autoridade sobre os filhos, porque Jesus é Senhor tanto dos pais quanto dos filhos. Isso é muito importante porque vai contra aquilo que vem sido ensinado, principalmente nos últimos tempos, chamado educação positiva. Ela é uma proposta pedagógica que visa ensinar crianças, evitando a palavra não ou ordens diretas, né? Educação positiva. E veja, a educação positiva, ela ensina a criança positivamente através de condução, não de negação. Deixa eu dar alguns exemplos, tá bom? Você nunca diz assim, vá tomar banho agora, para a criança. Você nunca diz assim para a criança, não pode. Você tem que dizer assim, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Isso tem se popularizado. E popularizado, inclusive, entre os crentes. E, irmãos, preste atenção. Eu não estou dizendo que todo mundo que aplica educação positiva é mal intencionado. Não. Mas eu estou dizendo que a ideia de educação positiva entra em conflito com princípios bíblicos na criação de filhos, em pelo menos 3 aspectos essenciais. O primeiro deles é que a educação positiva enfatiza autoestima, autoconfiança e autonomia da criança. Eles vão dizer, os pedagogos adeptos da educação positiva, vão dizer que uma criança, quando não podada pelo não, ela vai se desenvolver se sentindo melhor acerca de si mesma, com a capacidade de decidir, tomar as decisões, vai se sentir mais autoconfiante e vai ter mais autonomia na vida adulta. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos a depender de Deus, não ser autônomos. A Bíblia diz que as nossas crianças precisam se submeter às autoridades. E diz que elas precisam negar o eu. O ego das nossas crianças
já é naturalmente ou pecaminosamente problemático. Eu não preciso dar poder para uma criança. Agora pense comigo, até você tem dificuldade de tomar as decisões da sua vida e você está dando decisões para o seu filho tomar? Não faz muito sentido. Porque eu estou desconsiderando a, a, a pecaminosidade dele. A educação positiva evita correção para supostamente preservar emoções e evitar traumas. Eu não posso dizer não, eu não posso podar as vontades, eu não posso proibir, eu não posso pôr limites, eu não posso calar o meu filho, sabe por quê? Ele vai ficar traumatizado, ele vai ficar cheio de problemas, ele vai ficar cheio de feridas. Mas a sabedoria bíblica vê a disciplina como expressão de amor e meio de graça. A Bíblia diz que o pai que ama seu filho, a este disciplina. E o pai que retém a vara, ele despreza o seu filho. A educação positiva baseia-se em teorias humanas e subjetivas, ignorando o pecado, ignorando que os choros das crianças também podem ser pecaminosos. Agostinho, que escreve nas suas confissões, algo mais ou menos o seguinte: olha, com as minhas lágrimas e o meu choro eu manipulava os meus pais. Quem tem filho sabe muito bem disso. Sabe que a criança manipula você. Eu tinha um amigo que o filho dele estava aprendendo a dormir. E tá aqui uma coisa interessante, né? Crianças precisam aprender tudo, até a dormir. E ele estava nessa fase. Ele descobriu que o filho dele tinha dificuldade para dormir, mas dormia muito bem se andasse de carro. Depois de muitas noites cansadas, ele pensou assim: eu preciso que essa criança dorme rápido, então vou dar uma voltinha de carro com ela. E de fato funcionava, né? Ele colocava a criança lá, dava uma voltinha de carro, voltava com a criança dormindo, colocava no berço, sucesso. Mas ele começou a fazer isso todo dia. A criança começou a dormir somente quando andava de carro. Um dia ele falou: não, eu não aceito isso não. Criança minha não vai dormir só quando anda de carro, não. Eu vou colocar essa criança para dormir na raça. E aí a criança, ele ia lá, ninava a criança ficava meio sonolenta. Aí quando ele via que dormia, ele ia lá, colocava a criança no berço, parece que tinha espinho. Ele notou, ele me conta isso, ele notou que ele colocava a criança chorava. Ele tirava a criança, parava instantaneamente. E aí ele fez o teste. Tem um vídeo que a esposa dele fez, era assim, colocava a criança, tirava. Irmãos, essa criança não está com fome, ela não está suja, ela não está incomodada, essa criança está manipulando os pais com seu choro. Quem que ensinou isso para ela? Ninguém. Ela nasceu com um coração pecaminoso. E ela, como não tem muito repertório, muitas coisas, ela não fala, ela não tem muitas coisas que nós sabemos fazer, o que ela pode fazer? E isso ela usa para pecar. Agora, a sabedoria bíblica, ela se fundamenta na palavra eterna e imutável. E ela sim, a palavra de Deus, consegue lidar com o nosso pecado. Mas se Paulo escreve diretamente aos filhos, ele leva em consideração que as crianças têm responsabilidade, sim. Têm que obedecer, sim. Têm que responder, sim. Mas também precisam ser ensinados, guiados e corrigidos. Em resumo, a postura da família é de prioridade e responsabilidade, porque Jesus é Senhor sobre ela. Além disso, nesse senhorio de Jesus sobre pais e filhos, nós temos instruções específicas aos filhos. O texto bíblico diz: filhos, em tudo obedeçam seus pais. E para explicar a postura dos filhos, eu quero fazer 3 movimentos. Eu quero explicar o que é obediência, falar do limite da obediência e dar motivação para obedecer. Primeira coisa, o que é obediência? Eu acredito, meus irmãos, que obediência aí é mencionado como uma postura das crianças.
Por que eu estou fazendo essa distinção, ou melhor, como uma função das crianças? Eu faço uma distinção entre postura e função, quando a Bíblia apresenta os papéis da esposa, do marido e dos filhos. Porque em Efésios diz assim: filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe. Obedecer e honrar. Essas duas coisas andam juntas. Obedecer trata das ações, do comportamento dos filhos. Honrar aborda o coração, as afeições. E há uma diferença entre postura e função nos papéis de pais e filhos. Deixa eu explicar para vocês assim, através do gráfico. É mais ou menos o seguinte: a postura dos filhos deve ser de honra para que eles cumpram a função de obediência. Agora, a postura dos pais deve ser de não irritação para que eles cumpram com a função de criação. Por que apresentar isso organizadamente é importante? Porque sem honra eu não vou obedecer adequadamente. Há pessoas que podem obedecer sem honra, mas na Bíblia a obediência não é apenas comportamental, mas vem do coração. Há pais que tentam criar os seus filhos, mas eles não evitam a irritação, que nós já vamos falar sobre isso. É por isso que eles não conseguem criar. Filhos que não honram seus pais não conseguem obedecê-los. A obediência verdadeira ela é um resultado da honra. Mas qual que é o limite da obediência? Filhos devem obedecer os pais, mesmo quando eles pedirem alguma coisa errada? Filhos devem obedecer os pais quando os pais pedem para que eles pequem contra Deus? O texto diz: filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Ou seja, os filhos devem obedecer em tudo, desde que seja agradável a Deus. Não importa se seu pai é crente ou não. Se o que ele pede para você não é pecado, você deve obediência. Agora, se ele pede algo pecaminoso, você deve obediência primeiro ao seu Pai Celestial. Eu me lembro de quando eu era adolescente, e eu me converti por volta dos 14 anos de idade. Minha família não era cristã, e eu aprendi na UPA, na reunião dos adolescentes, que mentir era pecado. E um dia alguém ligou lá para casa. Pasmem vocês, teve uma época que as pessoas não tinham telefone celular, viu? Então, se você quisesse falar com alguém, você tinha que ligar no telefone fixo, e como o nome diz, o telefone ficava fixo num local. Então, alguém ligou lá para minha casa, e eu atendi, e a pessoa pediu para falar com a minha mãe. A minha mãe falou: fala que eu não tô. Aí eu falei: eita. Eu falei: então, mamãe, eu aprendi na igreja que eu não posso mentir. E você vai me desobedecer? Eu não quero desobedecer a senhora, eu só não posso desobedecer a Deus. Se você me desobedecer, você vai ficar de castigo. Aí eu falei: me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Irmãos, pelas minhas contas, eu provavelmente estou terminando meu castigo ano que vem. Verdade, pastor. Ela me colocou de castigo meio que para sempre, assim, sabe? Porque o que ela estava me pedindo ia contra a palavra de Deus. Então eu não podia obedecer ela desobedecendo o Senhor. Obedecer a Deus vem primeiro antes de obedecer os pais. Mas há um detalhe interessante no texto. Paulo diz: filhos, em tudo obedeçam os seus pais. Por que ele enfatiza esse em tudo? Sabe por quê? Porque normalmente os pais, via de regra, pedem coisas justas, coisas que fazem bem para os filhos. E mesmo assim os filhos desobedecem. Paulo, ao colocar esse em tudo aí, ele está mostrando que o conflito, na maioria das vezes, não é entre as ordens dos pais da terra e as ordens do Pai Celestial. Na maioria das vezes, o conflito é entre as ordens dos pais da terra e a vontade dos filhos deles. Via de regra, é esse o conflito, é briga de egos.
Esse é o limite da obediência. Por fim, por que um filho deve obedecer a seus pais? Qual que é a motivação? Primeiro, porque quando o filho obedece a seus pais, dá evidência de obediência a Deus. Filhos de pais crentes evidenciam seu relacionamento com Deus obedecendo seus pais. E quem não se curva aos pais da terra não agrada ao Pai celestial. Mas há um outro motivo para filhos serem obedientes. Eles podem e devem ensinar seus pais o que significa confiar e obedecer a Deus. Quando filhos eles se propõem a obedecer os seus pais, eles estão ensinando os pais o que é dependência. Se os filhos obedecem e confiam, eles são o melhor exemplo estampado de como deveríamos agir em relação ao nosso Deus. Sabe quando você brinca com a criança sobe num lugar alto no parquinho assim, aí você diz assim, olha, pula, vem! E a criança vai lá e pula! Eita! Pula! Quando a criança faz isso, ela está ensinando para você. Você deveria fazer a mesma coisa com o Senhor. Quantas vezes o Senhor disse, pula, se joga, confia. E você disse, não vou. A dependência de uma criança nos ensina que diante de Deus nós somos todos crianças. Deus é o nosso Pai que diz, vem, confia, se joga. E nós insistimos em não fazer isso. Ele diz, eu estou aqui, eu te seguro, pule em meus braços, e nós dizemos, eu estou com medo, eu não vou. Por isso, não são apenas os pais que ensinam os filhos a obedecer e confiar. Os filhos também ensinam os pais a obedecer e confiar no Pai celestial. Por fim, no senhorio de Cristo sobre a família, que Paulo dá instruindo os pais e filhos, ele mostra a postura que os pais precisam ter. Versículo 21, vamos ler todos juntos? Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Há uma mudança aqui, meus irmãos, na palavra que no português aparece como pais. No versículo 20, diz assim, filhos em tudo obedeçam seus pais. A palavra aí é gones, que é onde vem, que quer dizer aqueles que nos geraram. Uma referência a pai e mãe. Mas no versículo 21 diz assim, pais não irritem seus filhos. A palavra é páteres, de onde vem a palavra paternidade. Alguns argumentam que isso acontece porque na antiguidade o homem era dono dos filhos e podia fazer qualquer coisa com eles. Mas eu acredito que Paulo ele está usando páteres aí de propósito, não por causa do costume daquela época, mas para subverter o costume daquela época. Porque os homens no Império Romano podiam vender, escravizar e matar os seus filhos sem consequências. Ele era dono deles. Mas na casa dos crentes, os homens devem ter sensibilidade e cuidado com os filhos. Os pais devem ser presentes, porque pais ausentes e desatentos geram filhos órfãos de pais vivos. Na nossa cultura, raramente alguém diz, cresci sem minha mãe. Mas frequentemente alguém vai dizer, eu cresci sem meu pai. Mas eu acho importante dizer que, embora o texto enfatize o papel do pai, ele não exclui a responsabilidade da mãe. A mãe tem tanta autoridade quanto o pai. Por isso, os filhos devem obedecer a ambos, como diz o texto. Mas pense comigo, das muitas coisas que Paulo poderia dizer aos pais, por que ele escolhe dizer logo, não irritem os seus filhos? Ele poderia dizer tanta coisa, ele poderia dizer, passeie com seus filhos. Ele poderia dizer, cuidem dos seus filhos. Ele poderia dizer, olha, fiquem atentos aos seus filhos. Ele poderia dizer, orem pelos seus filhos. Mas ele diz, não irritem os seus filhos. Por quê? Porque, irmãos, não irritar os filhos é a nossa postura enquanto pais. E a nossa maior fraqueza. A nossa maior dificuldade.
Irritar, no contexto, aí é a mesma coisa que sufocar, tirar o ar. E como é que nós sufocamos ou desanimamos nossos filhos? De várias maneiras. A primeira delas é sendo superprotetores. Ou seja, não descansando no Senhor e deixando de disciplinar os filhos. Tem pai que o filho não pode respirar diferente, que ele, meu Deus. A criança, ela está aprendendo a caminhar, ela cai, o pai já fica desesperado. Tem criança que não consegue se desenvolver porque os pais estão sufocando a criança. O filho nunca consegue crescer, testar, cair, aprender, porque eles são superprotetores. E pais superprotetores apenas evidenciam que eles não confiam em Deus. Porque a mão de Deus vai onde a sua não vai. A presença de Deus está onde a sua não está. Deus cuida quando você não pode cuidar. Pais superprotetores sufocam seus filhos e deixam eles irados. Por isso que, frequentemente, filhos que tiveram pais superprotetores, a primeira oportunidade eles fazem o quê? Sai de casa. Pais sufocam ou desanimam seus filhos sendo hipócritas, exigindo dos filhos o que eles mesmos não praticam. É até um ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça. Não faça o que eu faço. Mas nas escrituras isso é errado. Isso é hipocrisia. Tem pai que fala assim, olha, não, porque você tem que ser um filho digno, mas ele não é digno. Não, porque você tem que falar a verdade, mas o filho pega ele na mentira. Você precisa respeitar as pessoas, mas os filhos flagram esse homem desrespeitando a mãe. Você não pode gritar com ninguém, mas em casa é uma gritaria. Hipocrisia desanima e deixa os filhos irados. Além disso, pais sufocam seus filhos sendo inconsistentes. Corrigir um comportamento num dia e tolerá-lo no outro. Tem pais que falam pro filho, o filho pede alguma coisa e fala assim, posso fazer? Aí o pai fala, pode. Ou a mãe também, tá? Falando no sentido geral, pode. Aí no outro dia o filho faz e aí os pais vão lá e disciplinam a criança. Peraí, pode ou não pode? É certo ou errado? Com o tempo, a criança fica tão irritada que ela simplesmente para de ouvir porque os pais são inconsistentes. Ela prefere fazer a vontade dela e assumir as consequências porque ela não sabe o que pode gerar correção ou não. Isso deixa as crianças sufocadas. Agora, outra coisa que sufoca as crianças é pais que são legalistas, exigir perfeição, com expectativas irreais, sem exercer misericórdia. Irmãos, eu costumo dizer que só existe crescimento no solo da misericórdia. Só existe crescimento no solo da misericórdia. Com frequência eu recebo esposas, maridos, pais, filhos reclamando uns dos outros. Mas estes que reclamam nem sempre estão dispostos a terem misericórdia ou esperar o tempo certo para que o outro cresça, para que o outro se arrependa. Se você é legalista, você sempre vai exigir perfeição dos outros. Colocar expectativas sobre os outros. Mas nunca vai ter misericórdia dos outros. Tem filho que tem medo de conversar com os pais. Porque tem pais legalistas. Veja, não estou dizendo que todo filho que tem medo de conversar com os pais é porque os pais são legalistas, tá? Mas eu estou dizendo que sim. Pode ser que um dos motivos é porque o pai ou a mãe são legalistas. Pais também sufocam seus filhos sendo críticos, nunca encorajando e alimentando o senso de inutilidade dos filhos. Tem filho que se sente inútil perto dos pais, porque tudo que eles fazem está errado, tudo que eles dizem está errado, tudo que eles pensam está errado, tudo que eles contribuem está errado. Então é tanta crítica, é tanta crítica, é tanta crítica, nunca tá bom, e aí eles ficam desencorajados, se sentindo inúteis e ficam sufocados. Eu ainda poderia citar coisas como falta de arrependimento dos pais, se exceder na disciplina, corrigindo a criança com raiva, falta de carinho e afeto, ou até mesmo poderia dizer que filhos são sufocados quando a negligência espiritual, deixando de pastorear o coração da criança, quando eu deixo de corrigir o comportamento da criança e sou tolerante naquilo que a Bíblia não é. Como é que você tem sufocado os seus filhos? Nós somos bons em ser ruins.
Nós somos bons em sufocar as nossas crianças. Nós queremos ser obedecidos, mas frequentemente não facilitamos a obediência. Tem um livro que eu recomendo para todo pai e toda mãe, tá? Se chama Filhos Irados. Ele vai dizer que a ira dos filhos muitas vezes é a colheita amarga de palavras impensadas e disciplina impiedosa. Pais que exigem obediência imediata, mas não demonstram amor constante, criam soldados, não filhos. Nós desanimamos nossos filhos porque somos bons em estabelecer leis, mas reagimos mal quando elas são quebradas. Deveríamos ensinar nossos filhos que o objetivo da disciplina é principalmente formativo e não punitivo. E que eles são amados apesar do desempenho deles. Assim como nós somos amados por Deus apesar do nosso desempenho. As nossas falhas não nos afastam de Deus, assim como as falhas dos teus filhos não podem afastá-los de você. Tem que ficar claro. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum filho gosta de ser disciplinado, tá? Nenhum. Mas com o tempo, ele vai agradecer pela disciplina. Tá bom? Ele vai agradecer. Mas nenhum filho tem facilidade em perdoar o pai por não ser amado. Nenhum. É por isso que precisamos ter misericórdia, como eu disse, porque a autoridade sem afeição gera rebeldia. A disciplina sem graça gera desespero. Mas eu quero terminar dizendo que quando nós olhamos para esse texto, só 2 versículos, mas tão desafiadores, eu não quero vir aqui apenas para amassar você, e escancarar as suas vísceras e seus erros, e para que você se sinta culpado por si só. Eu quero vir aqui e mostrar como esse texto aponta para Jesus. Porque Jesus, ele é o propósito. Por que nós devemos criar os nossos filhos e por que nós devemos lidar com os nossos pais? Porque Jesus vai receber a glória disso. Além dele receber a glória de seu propósito, ele também é o padrão. Ele é um modelo de obediência ao Pai. Ele é. Mas Jesus também ele é o poder. Ter instrução sem receber poder, meus irmãos, é desesperador. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a dirigir. E eu acho que eu já compartilhei com os irmãos, até determinada idade, eu cresci na roça. E na roça era comum que os meus primos aprendessem a dirigir na roça, né? Entregava o carro lá e se virava. Então, meu primo sentou do meu lado, falou assim, isso aqui é o acelerador, isso aqui é o freio, isso aqui é a embreagem, o volante faz isso, e me deu um monte de instrução. Aí disse, vai. Eu fiquei desesperado. Eu tinha instrução, mas não tinha capacidade. Eu não tinha o poder para dirigir aquele carro. Tanto que bati nele, no caso, né? Mas tudo bem, era o carro que todo mundo batia para poder aprender a dirigir. Irmãos, a vida cristã, sem o poder de Jesus, é assim, desesperadora. E muitas vezes nós não cumprimos o que temos que cumprir, não é porque nos falta instrução, também. Mas frequentemente nós não fazemos uso do poder que recebemos de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus foi um filho obediente para seus pais terrenos e o filho obediente ao seu Pai celestial. Sua obediência o levou à cruz para salvar filhos rebeldes como nós. É por isso que eu digo sem medo, há poder restaurador em Jesus para filhos rebeldes como nós. E se você é um pai ou uma mãe que está olhando para tudo isso e dizendo assim, pastor, eu não consigo. De fato, irmãos, nós não conseguimos ser os pais que deveríamos. Mas ao reconhecer isso, nós devemos correr para o Pai Celestial que nos ama. E perceber que Deus, Ele é um melhor pai do que você.
Então entregue-se a Ele e depois conduza seus filhos ao Senhor, porque há poder restaurador em Jesus. Então, quando nós lemos esse texto não fala apenas sobre as nossas responsabilidades, ele não fala apenas sobre a nossa postura, ele fala sobre a postura do Filho perfeito, o Filho que nós amamos, o nosso irmão, aquele que morreu na cruz e é o motivo pelo qual nós temos esperança. Porque no início eu disse que uma das características dos últimos dias é que as coisas piorariam, e meus irmãos, eu realmente acredito que piorarão. Mas no meio de povo de Deus, será diferente. Não por causa do povo, mas por causa do Senhor do povo. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho perfeito, que nos ensina e nos conduz ao nosso Pai Celestial.